Olá a todos, chegamos nas últimas alahot desse nosso siman de Netilat Yadayim para Seudá. Até agora a gente falou sobre alguém que vai fazer uma Seudá que tem pão, que deve se fazer Netilat Yadayim antes de comer pão, antes de começar a refeição. Porém, tem mais um tipo de Netilat Yadayim feito para alimentos que não é o pão. Qual é essa? Ela é famosa pelo fato de que em Pesach nós fazemos isso, antes de se comer o carpaz, antes de se comer aquele pedacinho de batata ou de salsão mergulhado na água com sal, a gente costuma fazer Netilat Yadayim, e aqui essas últimas alahot vão tratar desse tipo de netilat yadayim. Fala que o Shulchan Aruch na alahá Yud Zayin. Aochel davar shetiblo b'mashki. Alguém que vai comer algo que vai ser mergulhado em líquido, como o carpaz é mergulhado na água com sal. Ou sheba mashke al machal v'adain nulach min mashke. Ou algum tipo de comida que foi lavada e está um pouquinho úmida, ainda tem um pouquinho de água na comida. Por exemplo, uma fruta, alguém que vai comer uma maçã, vai comer alguma fruta, às vezes ele lava antes de comer e a fruta ainda está um pouco molhada se não secaram. אף על פי שאינו נוגע במקום המשקה, מכל מקום צריך לטול ידיו תחילה, רק לא יברך על נטילת ידיים. Mesmo que a pessoa não vai encostar no líquido, não vai encostar nessa água que está em volta da fruta, mesmo assim, ele deve fazer netilat yadayim antes. Então, mesmo que a pessoa vai comer, por exemplo, carpaz, vai comer com um garfo, mesmo assim, deve-se fazer netilat yadayim antes. והרבה מקילים בדבר הזה, אבל כל ראש שמיים יש לו להחמיר על עצמו. Muita gente costuma להקל nisso, muita gente costuma não fazer netilat yadayim para isso, esse tipo de comida, somente para pão, mas é devido que alguém que tem irat shamayim, ele deve tomar muito cuidado para também nisso fazer netilat yadayim. O costume de não fazer, ele se espalhou tanto a ponto de que o Taz escreve Manishtana Laila Zemi Kol Leilot. Qual a diferença entre a noite de Pesach das outras noites? Que na noite de Pesach todo mundo faz Netilat Yadayim antes de comer o carpaz que é mergulhado em água com sal, mas o ano inteiro ninguém faz Netilat Yadayim para esse tipo de comida. Então, o Taz já aponta que realmente esse costume de não fazer Netilat Yadayim para esse caso, para essa situação, ele se espalhou por toda a Missila a ponto de virar o costume. Mas, de qualquer jeito, alguém que quer tomar um cuidado um pouquinho maior, ele deve secar a comida que ele pretende comer para ela não ficar molhada. Que tipos de líquidos são considerados molhados? Falo que Shulchan Aruch na alahá Yud Het, mashkim leinan zeh hemashivá. 7 tipos de líquidos são considerados líquidos com relação a esse assunto. São líquidos específicos aprendidos de Hazal, que Hazal trazem eles, que somente esses líquidos são considerados líquidos com relação à nossa alahá. Veloem, esses são os líquidos, yain vechen chometz miyain, vinho ou vinagre feito de vinho, dvash dvorim, mel, shemen zait, óleo, halav, leite, o bichal ze gamei halav, o leite, depois que tiram dele a gordura, também é chamado de leite, tal, orvalho, dam shel behemah chayav ha'of, sangue de animal, ve'ainu she'ochlo lefuah, certo? Sangue geralmente é proibido de comer sangue, mas caso a pessoa tenha algum motivo medicinal e ele está comendo algum tipo de comida que tem um pouco de sangue, ele deve fazer netilat yadayim, maim e água. Vesimanam yad shachat dam, ele traz aqui um acrônimo para esses 7 líquidos, yad shachat dam é acrônimo em hebraico, nós temos também um acrônimo em português, que forma a palavra lavamos. Lavamos forma os nossos 7 líquidos: leite, azeite, vinho, água, mel, orvalho e sangue. Avalshar mei perot, mas qualquer outro tipo de líquido, como suco de laranja, por exemplo, que não foi misturado à água, é o próprio líquido da fruta. Afirmam como se nasod mashkim lishtia mischitat eze perot en laem din mashke leinan zeh. Mesmo lugar onde se costuma fazer suco de laranja, suco de uva ou qualquer outro tipo, uva não, na verdade, uva ele sim está incluso, mas qualquer outro tipo de suco que costumam fazer isso, é uma bebida, é um líquido, mesmo assim ele não está incluso. Então, se é alguma comida que está molhada por um suco de laranja, por exemplo, não tem essa alahá. É realmente somente esses 7 líquidos: leite, azeite, vinho, água, mel, óleo e sangue. Orvalho e sangue. alahá Yud Tet. פירות המרוככים בסוכר אין צריכים נטילת ידיים, כי הסוכר לא אוהב משקה. וגם הלחלוכית שיצא מן הפירות לא אוהב משקה שהוא מי פירות. Uma fruta que ela está envolta por açúcar, por exemplo, aquelas maçãs ou alguma coisa do tipo, colocaram açúcar em volta, tem bastante açúcar em volta, mesmo assim não precisa de netilat yadayim, porque o açúcar não é considerado masque, ele não é um tipo de líquido, e também um pouco de umidade que sai da própria fruta também não é considerado líquido. Avalim merukachim bidvash, mas se a fruta está envolta por mel, aquelas maçãs que colocam mel em volta, por exemplo,
אם נקרא שהדבש היטב, אז יצא מכלל משקה ונעשה אוכל, והם צריכים נטילת ידיים. אבל לא קרשו היטב, אלא נתעבו מעט ועדיין הם נגררים, צריכים נטילת yadayim. Nesse caso, que colocaram a maçã, colocaram em volta dela mel, tem que ver como está a situação do mel. Se secaram o mel a ponto dele estar duro, ele tem endurecido, não completamente seco, obviamente ele está lá, mas ele endureceu, e você consegue quebrar um pedacinho, por exemplo, ele perdeu o nome de líquido, ele não é considerado um líquido, não precisa de netilat yadayim. Mas se ele não tá duro, embora ele esteja em volta da maçã, mas se encosta nele, ele ainda é um pouco líquido, ele escorre um pouquinho, ainda é chamado de mel e deve-se fazer netilat yadayim, sem brachá. וכן חימה שהיא בכלל חלב, אם היא קרושה אינה משקה, רק אוכל, אבל אם היא נמוכה, הרי היא משקה. Assim também com relação à manteiga que ela é produzida do leite. Se ela tá dura a ponto de que você pode quebrar pedacinhos dela, você corta ela, então ela é considerada comida, é considerada um alimento sólido, não precisa de netilat yadayim. Mas se ela tá um pouco derretida, vai precisar fazer netilat yadayim, então realmente depende da situação, porque ela vem do leite, leite é um dos 7 líquidos, então depende qual é a situação específica dela no momento. הלכה כף, דברים שדרכם לאוכלם לא כף ומזלג, אפילו אוכל על ידי כף ומזלג, צריך נטילת ידיים. אבל דבר שאין דרכו לאכול רק על ידי כף, כגון לביבות וכיוצא בזה, וכן פירות מקוררים בדבש, במקום שאין דרכם לאוכלם רק על ידי כף ומזלג, אינם צריכים נטילת ידיים. Fala o que Shulchan Aruch com relação a essa netilat yadayim, mesmo que a pessoa use um garfo, ou uma faca, ou uma colher para comer, deve-se fazer netilat yadayim. Em qual situação? Em algo que muitas vezes você acaba comendo com a mão, nem sempre você pega um garfo especificamente para comer. Tem muitas comidas que, mesmo que no dia a dia a pessoa acaba comendo com garfo e faca, educadamente ele come com garfo e faca, mas daria para pegar com a mão. Mas tem muitas frutas, essas frutas, por exemplo, que elas são envoltas em mel. A pessoa geralmente não come isso com a mão, nunca se come isso com a mão, porque se pegar a fruta com mel com a mão, vai ficar com a mão toda grudando. O mel ele vai grudar na mão e não vai ser um jeito bom de comer. Isso vai acabar sendo ruim para a pessoa, porque ele fica com a mão toda melada depois. Então, nesse caso, quando é um tipo de fruta como essa, que só se come com um palito ou com um garfo ou algo do tipo, aí não precisa de netilat yadayim. Mas outras comidas, como o caso do salsão e da batata, mesmo que geralmente a pessoa come com garfo e faca, já que é uma comida que dá para comer ela com a mão, não teria problema comer dessa forma, não precisa de netilat yadayim. הלכה כ"א, מלח שנעשה ממים, עבה בכלל מים, כי המים אף על פי שנגרשו לא יצא מכלל משקה. לכן הטובל צנון וכתבים במלח, זה צריך נטילת ידיים. Sal. Qual o din de sal? Será que sal é considerado um dos 7 líquidos ou não? Porque o sal ele é produzido é feito salinização, ele é tirado do mar, então ele é parte da água a priori. Então eu falo que já que ele vem da água, é como se fosse uma água que solidificou. Então deve-se fazer netilat yadayim para alguém que vai comer algo mergulhado no sal. Porém, outros posquim, assim Rav vai atrás, que fala que sal não, sal, embora ele venha do mar, mesmo assim ele não é considerado água. Então alguém que vai comer uma comida que ele vai mergulhar no sal, não precisa de netilat yadayim. יין צרב שנעשה מתבואה ומפירות אינו משקה לעניין זה, דלא הווי זהה מן התבואה ומן הפירות, ואף על פי שיש בו גם מים או מזוט, גם כן במים, כל מקום הם מיעוט. Alguma bebida alcoólica, por exemplo, que ela é produzida de frutas ou de tvuá, de algum tipo de colheita, ela é considerada como se fosse um suco ou algo do tipo, e não precisa de netilat yadayim caso seja mergulhado nela, mesmo que tenha água ou algo do tipo, também não precisa. Por isso alguém que quer mergulhar algum tipo de comida, ou que seja, numa bebida alcoólica, já que tem bastante álcool lá, a água muitas vezes é a minoria, não precisa de netilat yadayim. Avaliain tzrav shenasam nachartzanim vazagim ou nashmarim shel mas uma bebida alcoólica que ela é feita de vinho, ela é feita das sobras da uva ou algo do tipo, já que ela vem da uva, e uva produz o vinho, que é um dos 7 líquidos, essa bebida alcoólica sim é considerada uma bebida que caso a pessoa coloque uma comida dentro dela para comer, deve-se fazer netilat yadayim antes.